E vamos para os materiais que a gente vai utilizar para confeccionar a nossa peça. E aqui eu vou estar utilizando material sintético na medida de 48 centímetros por 34 centímetros. Vou repetir a mesma medida no material de forro. Aqui eu estou utilizando o bagum como forro. Vou precisar também de um zíper, medindo aqui aproximadamente 40 centímetros. Vou estar utilizando uma alça, essa daqui é de 3 centímetros por 30 centímetros. Vou precisar de um cursor e vou utilizar também, do mesmo material de forro, umas faixinhas para fazer o acabamento na parte interna. Vai ser o nosso viés aqui. Essa daqui tem 2 centímetros. Tá? Não peguei exatamente, pois eram uns pedacinhos que sobrou aqui no corte do material, tá? Só para fazer o acabamento mesmo das caixas de leite na parte interna, né? E da parte de baixo da nossa peça. E esse daqui também é um recorte de 2,5 centímetros do nosso material principal aqui, para fazer o acabamento na parte externa da nossa peça. Ele tem aqui aproximadamente 25 centímetros. E também já estava cortado aqui, por isso eu vou utilizar ele. E esses são os materiais. E vamos lá para a nossa confecção. E vamos começar aqui fazendo a aplicação do nosso zíper no nosso material externo. E eu vou colocar o zíper na nossa parte que mede 34 centímetros. E a aplicação do zíper é só fazer, né, utilizando a parte mais alta do nosso zíper de frente para o nosso material externo aqui. Vou passar uma costura aqui, prendendo. E agora eu vou fazer a aplicação lá do outro lado da nossa peça. Ficou assim, com o nosso zíper aplicado. E agora eu vou vir com o nosso material de forro em cima. Esse meu material de forro, ele tem um brilho na parte externa dele, né? E na parte interna dele, ele é mais áspero. Então, eu vou colocar aqui a nossa frente do nosso material de forro com o nosso material principal ali. Vai ficar dessa forma. Frente do forro com frente do nosso material principal. E vou passar uma costura aqui, prendendo dos dois lados. Agora eu vou desvirar aqui a nossa peça. Vou acertar aqui as costuras. E vou passar aqui uma costura, rebatendo essa aqui que foi feita.
E esse meu material sintético que eu estou utilizando, ele costuma grudar aqui no calcador da minha máquina, né? Então, pra ficar mais fácil aqui, eu vou passar aqui um pouquinho de creme hidratante. É um creme hidratante corporal mesmo. Só para ficar mais fácil de deslizar aí. Eu fiz uma marcação aqui no meio da nossa peça só para ter uma direção aqui na hora de posicionar ali. Então, eu só dobrei aqui, coloquei costura com costura aqui em cima, marquei aqui e fiz uma marcaçãozinha aqui dos dois lados, aqui e aqui, só para saber onde está o meio aqui da nossa peça, na hora de posicionar ali certinho o zíper aqui. E agora eu vou colocar o nosso cursor. Então, eu vou deixar a nossa peça assim, parte externa dela virada aqui para cima. E vou colocar o cursor com ela assim, para depois não ter que ficar desvirando. Como eu estou fazendo no material sintético é mais chatinho nessa parte de ficar desvirando e virando a peça. Dá pra fazer, mas eu prefiro fazer assim já, colocando ela desse jeito. Então, vou posicionar aqui, deixando aqui na mesma altura. Aqui eu gosto de cortar. Queimo para não desfiar. Mesma coisa aqui em cima. E vou passar o meu cursor. Veja que ficou na mesma posição, na hora que encaixar. Ficou retinho. Vou passar aqui o nosso cursor, fechando aqui a nossa peça. E vou colocar o cursor novamente. E pronto. Vai ficar dessa forma. Vou posicionar aqui no meio. E aqui, como eu coloquei o nosso cursor subindo, nossa peça vai abrir assim, né, pra baixo. Pra cima ela fecha. Então, aqui na parte de baixo, né, eu vou fazer a costura aqui, nessa parte. Então, vou posicionar aqui na minha marcação que eu fiz. Deixando aqui no meio. Vou prender aqui. E vou passar uma costura aqui, fechando essa parte. Costura feita aqui na nossa parte de baixo. E agora eu vou fazer a marcação da caixa de leite.
E aqui eu vou utilizar a marcação de 4 centímetros por 4 centímetros aqui. Quatro por 4. Mesma coisa aqui do outro lado. Aí ficou assim. Então, lembrando que a nossa marcação, ela é a partir daqui de cima da costura. Então, a gente posiciona a régua aqui e faz a marcação dessa forma aqui. E agora eu vou recortar aqui. Essa parte aqui já foi costurada, eu vou retirar aqui esse excesso de zica. Já vou queimá-lo aqui. E aqui também eu já vou passar o nosso viés. Então, vou pegar aquela faixinha que eu havia deixado separado aqui do nosso material de forro. Vou posicionar assim e vou passar uma costura para dar acabamento aqui já na nossa parte interna. E ficou assim. E agora, já vou passar uma costura aqui fechando, né? Essa parte e essa outra parte aqui. Então, já vou posicionar tudo aqui. Assim. E assim. E já vou vir passando a minha costura aqui, fechando. E agora, eu já vou vir aqui colocando meu acabamento também nessa parte. Vou posicionar aqui. E já venho costurando o nosso viés de acabamento aqui. E este outro lado aqui também, a mesma coisa. Vou posicionar aqui e já venho costurando aqui o acabamento. E aqui eu já finalizei a nossa parte de baixo da nossa peça, já fechei as caixas de leite, né? E agora eu vou desvirar aqui a nossa peça. Já voltei aqui com ela desvirada, né? E ela ficou assim ficou a parte de baixo.
E agora vamos posicionar aqui tudo certinho e colocar a nossa alça e fazer o nosso acabamento final aqui. Aqui nós vamos posicionar primeiro no meio da nossa peça aqui, onde a gente fez a marcação, o nosso zíper. E vou passar uma costura aqui nessa parte do zíper, para ficar mais fácil aqui. Pronto. Só uma costurinha aqui para prender mesmo. Já vou tirar esse excesso daqui, porque está me incomodando. E aqui eu vou posicionar agora as nossas laterais aqui. Para ficar certinho a nossa peça, nós vamos abrir aqui. E vamos fazer assim, dessa forma, empurrando essa parte para dentro. Vai ficar assim. Vamos deixar ela aqui, encostando aqui nessa partezinha aqui do nosso zíper. E vamos prender aqui. Vamos repetir o processo aqui do outro lado. Então, a gente vai abrir assim a lateral. E vamos empurrar aqui. Se ficar mais fácil, vocês podem fazer aqui, né, uma marcação, um piquezinho, né, para posicionar certinho lá. Aqui eu fiz um piquezinho e vou levar aqui nessa direção aqui, sendo o meio da nossa peça. Então, aqui não tem erro. Você vai fazer assim. Vai abrir aqui na lateral, empurrando assim dessa forma. E vai jogar essa parte aqui para dentro. Vai ficar dessa forma aqui. Vamos ter aqui como nosso guia final o nosso zíper aqui, ó. É onde vai ficar posicionada ali. Vamos prender aqui também. E ela vai ficar assim, gente. E aqui vamos passar uma costura, já prendendo essa parte. Depois eu já venho posicionando a minha alça. E ficou assim. Aqui eu vou tirar o excesso de material que ficou. E aqui agora eu vou posicionar a minha alça. Então, vou pegar aqui dessa forma, vou posicionar assim, levando aqui como guia o nosso zíper mais uma vez. Vou posicioná-la aqui. Mesma coisa aqui desse lado. E vou passar uma costura aqui prendendo. E agora eu vou fazer a nossa parte aqui do acabamento da nossa peça. Vou costurar essa parte aqui.
finalizando aqui a nossa peça. Então, posicionei aqui para tampar aqui certinho e vou passar uma costura. E temos aqui a nossa peça finalizada e ela ficou assim. Com a peça aí bem espaçosa, cabe bastante coisa dentro. Além de ficar linda, gente, esse modelinho. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, comenta aí para eu saber o que vocês acharam dessa peça. Não esquece de curtir o vídeo e se inscrever aqui no canal para acompanhar mais conteúdos como esses. Beijos e até o próximo vídeo.